Fala pessoal, aqui é o Romani e nesse vídeo vamos falar sobre os 10 mitos que rodeiam a hipnose. Você vai ficar impressionado com o número 7. Dá uma olhada nesses 10 mitos então que rodeiam a hipnose. Então, o primeiro mito que rodeia a hipnose é que a pessoa dorme quando entra em estado de hipnose. A realidade é que ninguém dorme quando entra em estado de hipnose, é simplesmente foco e concentração. É a mesma coisa de que, por exemplo, você está assistindo um filme, prestando atenção, em certo momento você começa a confundir se era um ator no filme ou se era algo real, e por isso às vezes a gente chora, se emociona assistindo um filme. Ou seja, ninguém dorme quando entra em estado de hipnose. A pessoa simplesmente está super concentrada, super focada, e esse é o estado chamado de hipnose. Você pode ver aqui, ó, por exemplo, quando a pessoa fecha os olhos e relaxa, ela está simplesmente fechando os olhos e relaxando. Ela continua ouvindo tudo, sabe tudo o que está acontecendo. Então ninguém dorme quando entra em hipnose. Esse é o mito 1. Segundo mito, as pessoas não sabem o que acontece quando elas entram no estado de hipnose, quando entram em transe. Isso é um mito. Na verdade, a pessoa continua ouvindo tudo, sabe tudo que está acontecendo. Ela continua ouvindo, continua sentindo, ela sabe tudo que está acontecendo ali, ela simplesmente está focada, concentrada. Então, esse é também o segundo mito. A pessoa sabe tudo, ela está no controle o tempo todo. Terceiro mito, que é um mito muito comum, só algumas pessoas podem ser hipnotizadas. Essa é uma falácia enorme. A realidade é que qualquer pessoa pode sim passar pelo estado de hipnose, qualquer pessoa pode sim ser hipnotizada, porque hipnose tem a ver com foco, com concentração. Se você tem capacidade para compreender o que eu estou falando aqui nesse vídeo, você tem capacidade de ser hipnotizado. Ou seja, por exemplo, quem nunca chorou assistindo um filme? Isso também é um estado de hipnose. Quem nunca, por exemplo, procurou o celular com o celular na mão? Isso também é um estado de hipnose. Hipnose acontece de forma natural, todos os dias, todo mundo sim pode passar por hipnose. Legal? Quarto mito, só algumas pessoas conseguem hipnotizar. Assim como qualquer pessoa pode passar por hipnose, qualquer pessoa pode sim hipnotizar. Não é preciso ter nenhum poder especial para isso. Tanto que nas formações de hipnose transformacional, todo mundo passa por hipnose, todo mundo pratica hipnose. É uma ferramenta, é uma técnica duplicável. Ou seja, qualquer pessoa que consiga se comunicar também pode hipnotizar e também pode ser hipnotizada. Então é um mito que caiu por terra. Agora você sabe disso. Quinto mito, existe perigo da pessoa ficar presa no transe, dela nunca mais voltar do estado de hipnose. O que você acha sobre isso? Nossa, você já se perguntou? E se aquela pessoa, 1, 2, 3, durma, e se ela ficar presa naquele estado? O que pode acontecer? O que pode acontecer se alguém colar alguém na cadeira com hipnose e essa pessoa não conseguir se descolar da cadeira? Calma, não acontece isso. A realidade é que qualquer momento a pessoa simplesmente, se ela decidir, ela pode começar a questionar o que está acontecendo e sair desse estado. É como se, por exemplo, você estivesse assistindo um filme. Em determinado momento você está engajado com aquele filme, mas se você desejar, você simplesmente pode desligar a televisão. A pessoa simplesmente continua nesse estado porque ela deseja, ela está engajada no processo. É como se, por exemplo, você estivesse assistindo um filme, em certo momento ficaria desagradável desligar a televisão porque você está conectado, você já não tem aquela questão de se preocupar se é um ator, se é a realidade ou não. Naquele momento você está conectado e é isso que acontece basicamente no estado de hipnose. Ninguém fica preso no estado de hipnose. Se você deixar a pessoa, vamos supor, por mais profundo que ela estiver, você deixa ela alguns minutos, ela começa a contestar racionalmente e volta. Ela volta, na verdade, de algum lugar que ela não é ir para lugar nenhum. Ela simplesmente desperta, ela está consciente o tempo todo, ela sabe tudo o que está acontecendo. Então esse mito também não faz o menor sentido, não existe nenhum risco, nenhum perigo de ficar preso no estado de hipnose. E o sexto mito, o hipnotista tem total controle sobre a pessoa que está sendo hipnotizada. Esse é um mito também, sabe por quê? Porque sempre, toda hipnose é uma auto-hipnose. Como assim, Romani? Ou seja, sempre que uma pessoa está passando por hipnose, a realidade é
que, de certa forma, ela deseja passar por aquela experiência, ela está sendo calibrada, é como se fosse a questão da experiência do filme. Toda a hipnose é uma auto-hipnose, é um labirinto interno da própria pessoa. Quando ela aprende a desvendar os caminhos desse labirinto, ela pode chegar ao estado de hipnose. E não é alguém controlando a sua mente, é simplesmente você se deixando guiar. É como se fosse, por exemplo, o sujeito se deixando guiar. Por exemplo, vamos supor que eu estivesse fazendo hipnose com você aí de casa. Se você entrar num estado mais profundo, é porque provavelmente você foi seguindo mais à risca sugestões. Se eu disser vire para a direita, se você virar à direita, mais você entra em engajamento comigo. Se você não virar à direita, pode ser que nada aconteça nesse momento, em outro momento pode acontecer. Ou seja, tem a ver muito mais com o seu controle mental e não com o do hipnotista. Hipnose não é controlar a cabeça de ninguém, sim, tem muito mais a ver com ganhar o controle sobre a sua própria vida. E mito 7 sobre hipnose. Esse mito é um mito que é muito comum, principalmente entre os leigos, que é simplesmente acreditar que é preciso fechar os olhos para entrar em hipnose. Às vezes a pessoa vê a pessoa sendo hipnotizada de olhos fechados e acredita que porque uma pessoa fechou o olho para entrar em hipnose, todo mundo tem que sempre estar de olhos fechados. Mas se você parar para pensar, por exemplo, quando alguém cola as mãos, cola na cadeira em hipnose de entretenimento, ela está de olhos abertos. Se você parar para pensar, por exemplo, quando você está assistindo um filme e tem aquele engajamento e altera a realidade, você também está de olhos abertos muitas vezes. Não é preciso fechar os olhos. Fechar os olhos simplesmente serve para você não se distrair com fatores externos, mas não é necessário fechar os olhos. Isso é um mito enorme. Por exemplo, quando alguém diz durma, o nosso cérebro está interpretando é basicamente fecha os olhos e relaxa. Mas se a pessoa também estiver comunicando de forma assertiva, de olhos abertos, e a comunicação acontecer para alterar a percepção do sujeito que está passando por hipnose, de olhos abertos é possível entrar também em hipnose profunda. Isso é um mito enorme, então você descobriu agora e aprendeu que não é preciso sequer fechar os olhos para entrar em estado profundo de hipnose. Oitavo mito, a pessoa se esquece de tudo que acontece quando passa pelo estado de hipnose. Isso é um mito gigantesco, todo mundo lembra de tudo que aconteceu quando está sendo hipnotizado. E quando você está sendo hipnotizado, você sabe tudo que está acontecendo. Então você se lembra tudo depois também. É como se fosse você está assistindo um filme, termina o filme, você sabe o que aconteceu no filme. E se por algum motivo você não se lembrar, é porque a sua mente subconsciente está buscando te proteger e a mesma coisa acontece no estado de hipnose. Se por qualquer motivo você não se lembrar do que aconteceu ou de algumas partes, é porque a sua mente subconsciente está buscando te proteger, assim como acontece quando você está totalmente consciente. No geral, as pessoas sim lembram de tudo que está acontecendo, sabem tudo que aconteceu quando passaram por hipnose, porque é uma experiência maravilhosa. E se por qualquer motivo ela se esquecer de algumas partes, é porque a mente subconsciente está buscando proteger ela e é super tranquilo, é uma experiência super gostosa. Nono mito, só pessoas fracas podem ser hipnotizadas. Hipnose é uma batalha de mentes que, se a minha mente for mais forte do que a pessoa que está sendo hipnotizada, vai funcionar. Isso é uma falácia enorme, porque a realidade é que pessoas mais inteligentes, pessoas com boa concentração, boa imaginação, são as pessoas que vão ter mais facilidade em entrar em hipnose. Qualquer pessoa pode sim ser hipnotizada. Hipnose não é uma batalha de mentes, e sim uma cooperação de mentes. São duas mentes trabalhando juntas para criar um estado, e na realidade, para que uma das mentes possam entrar nesse estado mais profundo. Toda a hipnose é uma auto-hipnose, inclusive pode ser feita sozinho através de auto-hipnose também. Ou seja, quanto maior for sua capacidade de concentração, de imaginação, pessoas mais inteligentes que compreendem mais comunicação vão ter mais facilidade. Não tem nada a ver com a batalha de mentes. Décimo mito, o perigo de contar segredos quando está passando por hipnose. Esse também é um mito enorme, não existe perigo de você contar segredos, porque está em estado de hipnose. Lembra, toda hipnose é uma auto-hipnose e a pessoa, o sujeito que está passando por hipnose, é sempre quem está no controle. E tudo que ele quer falar, tudo que ele quer contar, é porque de alguma forma ou outra ele já desejaria falar de alguma forma. Ou seja, sempre a pessoa está no controle, não existe risco de contar segredos. Inclusive, na época da ditadura militar,
militar, eles buscaram extrair segredos de prisioneiros sem sucesso naquela época, porque perceberam simplesmente que não havia conexão. É como se o hipnotista estivesse no banco de trás do carro e a pessoa que está passando por hipnose é quem realmente estiver dirigindo o carro. Então, se ela contar algum segredo, é porque de alguma forma ela já estava disposta a contar aquele tipo de segredo. Então não existe risco, ninguém vai pegar a sua senha do cartão de crédito, ninguém vai fazer nada que você não queira fazer. Você está no controle quando você passa por hipnose e não é você que está no controle quando você hipnotiza. E sim é uma colaboração, uma conexão. Quando você está hipnotizando alguém, é simplesmente uma conexão com essa pessoa. Então espero que vocês tenham gostado dos 10 mitos sobre a hipnose. Se você gostou, deixa o curtir aqui, deixa o joinha, compartilha esse vídeo, se inscreve aqui no canal, marca as notificações que tem sempre novidades muito legais para todos vocês aqui e vamos juntos transformar o mundo em um lugar melhor. Grande abraço, valeu!